da vítima, faz jus e diminuição de pena, tanto nos crimes de homicídio, quanto nos crimes de lesão corporal. Essas três causas de diminuição de pena estão presentes não só para os crimes de lesão corporal, mas também estão presentes para o crime de homicídio, ok? Agora vamos lá. Ao lado da diminuição de pena, no parágrafo 5º, nós temos também a possibilidade do juiz substituir a pena, tá ok? Então o juiz substitui a pena privativa de liberdade pela pena de multa. Então, há ainda a possibilidade do juiz substituir a pena privativa de liberdade pela pena de multa. Somente lembrando, lá no artigo 32 do Código Penal, parte geral, né? O Código Penal estipula para nós que há o quê? 3 espécies de penas, né? No sistema penal brasileiro. Nós temos as penas privativas de liberdade, restritivas de direito e a pena de multa, podendo haver o quê? A substituição dessa pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou por pena de multa. E aqui nós vemos, então, essa possibilidade descrita no parágrafo 5º do 129. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela pena de multa. Essa pena de detenção aqui, pessoal, nada mais é o quê? Que a pena privativa de liberdade. Nada mais é que uma pena privativa de liberdade. Então, nós temos a pena privativa de liberdade, podendo ser substituída pela pena de multa. Quando? Em 2 situações. Quando? Em 2 situações. Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Quais são as hipóteses do parágrafo anterior? O agente praticar o crime, impelido por relevante valor social, por relevante valor moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, havendo uma dessas 3 situações, o juiz poderá substituir a pena, bem como se as lesões forem recíprocas. O que significa falarmos que essas lesões são recíprocas? Ou seja, um contra o outro, ou seja, nós temos 2 agredidos que são, ao mesmo tempo, autores da agressão e vítima, tá? Nós temos 2 agentes, ou mais, tá? Que são, ao mesmo tempo, autor e vítima das agressões. Nós temos 2 pessoas que, ao mesmo tempo, são agressores e agredidos, ou seja, lesões recíprocas, lesões trocadas, ok? Então, nessas 2 situações, haverá tranquilamente a possibilidade do juiz substituir a pena privativa de liberdade por pena de multa. Quando? Com o inciso 1. Quando o crime for cometido por relevante valor social, relevante valor moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Ou ainda quando essas lesões forem recíprocas, ok? Quando nós estivermos diante de agressores e agredidos ao mesmo tempo, ok? Então eu tenho José, que é agressor porque atingiu Bernardo, e é agredido porque Bernardo lhe atingiu. Aí eu também tenho Bernardo, que é agressor porque atingiu o José, e que é agredido porque sofreu agressões do José, ok? Então essas são as lesões recíprocas, tá? Lesões trocadas. Agora nós temos a nossa lesão corporal culposa.
culposa, né? Temos a nossa lesão corporal culposa. Essa lesão corporal culposa, ela é muito presente também no nosso dia a dia. Em especial, pessoal, em acidentes de trânsito. Sim, em especial em acidentes de trânsito, né? Onde muitas vezes temos a morte, né? Muitas vezes gera o resultado morte. Por vezes gera o resultado lesão corporal e por vezes gera o resultado morte. Também temos a lesão corporal de natureza culposa, em acidentes domésticos, né? Em acidentes domésticos também nós temos lesões corporais culposas, muitas vezes envolvendo crianças. Não são raras as situações de crianças chegarem aos hospitais, aos prontos atendimentos, com queimaduras, né? Com queimaduras. Por quê? Porque deixou próximo da criança água fervente, deixou próximo da criança pratos de refeições de sopas quentes, xícaras com café, leite quente, ok? Ou ainda produtos, né? Ácidos que podem corroer, né? Os tecidos do organismo. Acompanhei uma situação onde a mãe estava fazendo a faxina em sua residência com um produto extremamente ácido. E a criancinha de 2 anos, uma menina de 2 anos, brincou com aquele produto e colocou a mão nos olhos. A criança de 2 anos perdeu a visão por completo. É uma lesão corporal de natureza gravíssima, na modalidade culposa. Por quê? Porque a mãe jamais apresentou o desejo de que a filha perdesse a visão, mas estava entretida com a faxina enquanto o produto ficou no chão, próximo à disposição daquela criança, ok? Então, lesão corporal culposa ocorre sempre que o agressor dá causa a um resultado criminoso denominado lesão corporal, que pode ser leve, grave ou gravíssima, sem ter desejado esse resultado. Sim, sem ter desejado esse resultado, ok? Sem ter desejado este resultado. Imagine que você com pressa, para assistir a aula do LAC, sai correndo, você chama de penal, sai correndo do seu trabalho, ao descer a escada, você sem querer, você empurra alguém, você esbarra em essa pessoa distraída, desequilibra, cai, rola a escada abaixo e quebra as 2 pernas. Lesão corporal de natureza culposa, ok? Lesão corporal de natureza culposa. Imagine outra situação que esteja lá, é muito comum. Imagine que você esteja na fazenda, próximo a uma máquina de moer carne. E aí lá no Paraná a gente fala carneia, né? Vamos carnear uma vaca hoje, um boi, vamos carnear. Depois de ter carneado, matado o boi, agora vamos moer algumas carnes aqui. E você está lá moendo a carne, colocando, né? Rodando lá e não percebe. Você está moendo a carne junto com outra pessoa. E sem perceber, você empurra a mão da pessoa e ao mesmo tempo gira. Ou seja, a mão da pessoa fica presa e ela perde todos os dedos da mão. Ok? Então, é uma lesão corporal de natureza grave, né? Porque são só os dedos, uma debilidade do membro, que é mão. É uma natureza grave, é uma lesão corporal de natureza grave e culposa. Lesão corporal de natureza grave e na modalidade culposa, porque o agente deu causa a um resultado criminoso, que é lesão corporal, sem tê-lo desejado. Ok, até aqui está compreendido. Agora, quando que o agente dá causa a um resultado criminoso sem tê-lo desejado? Quando que a pessoa dá causa a um resultado criminoso sem tê-lo desejado? Aqui que é o pulo do gato. Quando? Sempre que o agente
se afastar do dever de cuidado objetivo. O agente dará causa ao resultado criminoso na modalidade culposa sempre que se afastar do dever de cuidado objetivo. O que é dever de cuidado objetivo? É a cautela necessária que nós temos que ter nas ações do nosso dia a dia. É a cautela necessária que nós temos que ter no trânsito. É a cautela necessária que nós temos que ter em casa, ok? É a cautela necessária que nós temos que ter quando estamos andando na rua, quando estamos andando na repartição do nosso trabalho, quando estamos descendo uma escada onde há mais pessoas, quando estamos subindo uma escada rolante quando também há mais pessoas, quando nós estamos circulando pelo local do nosso trabalho com uma xícara de café quente ou uma xícara de chá quente. Isso é dever de cuidado objetivo, é cautela nas ações do nosso cotidiano. Veja bem, você está dirigindo o seu carro, você não. O agente está dirigindo o carro, o celular toca. Ele pega o celular e atende. Se distraiu. De repente, o que foi isso? O que aconteceu? Atropelou um pedestre, causou-lhe lesão corporal, ok? Ou seja, ele queria dar causa àquele resultado criminoso? Não. Desejou? Não. Mas ao falar ao celular, ele se afastou do dever de cuidado objetivo. Ao falar ao celular, ele deixou de ter cautela no trânsito, cuidado no trânsito, né? E infringiu também uma norma, certo? Então, essa é a lesão corporal de natureza culposa. Quando a gente dá causa a uma lesão corporal, a uma terceira pessoa, a vítima, sem tê-lo desejado, ok? Sem tê-lo desejado. Imagine a situação de um churrasco. O pessoal está lá preparando um churrasco, o churrasqueiro está lá servindo e tal. De repente, o churrasqueiro conversando, não percebe que você está com a mão sobre a mesa. E ele vem e fala, agora vou lhe servir uma carne. E ao invés de cortar a carne, ele corta a sua mão. Né? Lesão corporal de natureza culposa. Ou ainda, ele apoia o espeto com toda a força sobre a sua mão. Não prestou atenção que a sua mão estava sobre a mesa, ok? E N situações que nós temos para trazer para vocês aqui de lesão corporal de natureza culposa. Mas o que eu quero deixar para vocês, o que eu quero que vocês registrem é que sempre haverá lesão corporal de natureza culposa quando? Quando o agente agressor não teve a intenção de produzir aquele resultado criminoso, mas por se afastar do dever de cuidado objetivo, por se afastar do dever de cautela, acabou dando causa àquele resultado criminoso não desejado, ok? Então, olha só, se a lesão é culposa, detenção de 2 meses a 1 ano, a pena é bem menor. Agora, há uma observação a ser feita, e eu coloquei aqui, ó, em vermelho para vocês. Ocorre lesão culposa sempre que o agente se afastar do dever de cuidado objetivo. E no momento que fatalmente será o quê? Negligente, imprudente e imperito. Então, olha só, ocorre a lesão corporal culposa sempre que o agente se afastar do dever de cuidado objetivo. No momento que fatalmente será o quê? Será negligente, imprudente e imperito. Sempre que nos afastamos do dever de cuidado objetivo, como consequência, nós seremos negligentes. O que a negligência implica em um não fazer. O agente deixa de providenciar o quê? As cautelas necessárias. Deixamos de providenciar as cautelas necessárias. Não raro, alguns vídeos nós acompanhamos aí, algumas reportagens, um até muito interessante, de uma mãe, não me recordo se era a mãe ou se era o pai, que estava tirando o carro da garagem e um bebezinho foi gatinhando embaixo do carro. E a roda, parece que a roda não passou sobre a criança, ou passou, mas não machucou, não me recordo. Eu sei que ele tirou o carro e a criança estava, ele retirou o carro da garagem e a criança estava lá, viva, intacta, sã. Né? Neste caso, não houve lesão corporal, mas imaginemos se nessa situação houvesse tido uma lesão corporal, né? Seria uma lesão corporal
culposa e por negligência. Por quê? Todos aqueles que têm crianças pequenas em casa, no momento em que essas crianças estão presentes na residência e um carro vai ser retirado da garagem, qual é o dever de cuidado objetivo? Qual é a cautela que deve ser tomada? Verificar se as crianças estão ou não estão ali, ou se tem um adulto tomando conta dessas crianças enquanto está sendo realizada a manobra do veículo. Ok? É o mesmo não fazer a devida revisão no carro antes de sair em viagem. É o mesmo, deixa o carro estacionado em uma ladeira e não puxa o freio de mão. Deixou o carro estacionado numa ladeira, mal engatado, não puxou o freio de mão, o carro, né? Sozinho, saiu em movimento, desceu a rua, atingiu 3 criancinhas que estavam brincando no final da rua. Uma perdeu a perna, a outra perdeu o braço e a outra perdeu as 2 perninhas. Olha só, lesão corporal de natureza gravíssima, na modalidade culposa, porque o agente agressor foi negligente. E é culposa por quê? Porque ele jamais teve a intenção de atingir aquelas 3 crianças que brincavam no final da rua. Imprudente. Então, a negligência implica um não fazer. A imprudência já implica o quê? Um fazer afoito, apressado, ok? Aí é pressa. É, por exemplo, você ultrapassar um sinal que está fechado para você e atingir um pedestre, ok? Ou você está com pressa, você tem conhecimento de que naquela avenida, naquela rua, naquela via, há logo à frente uma faixa de pedestre. Mas você está com muita pressa, você não reduz a velocidade e acaba atingindo um pedestre, ok? E causando-lhe lesões corporais. Você responderá, o agente responderá, você não. O agente responderá por essa lesão corporal na modalidade culposa, porque ele foi imprudente. E a imperícia representa nada mais que uma inabilitação técnica para desempenhar determinado ofício, determinada atividade, ok? Agora, muito importante nós mencionarmos a seguinte informação. Nós já trabalhamos isso no primeiro bloco de aula referente à lesão corporal. Lembra, eu falei que nós temos lesão corporal de natureza dolosa e lesão corporal de natureza culposa. Sendo que a lesão corporal de natureza dolosa, ela é graduada em lesão corporal de natureza leve, natureza grave, natureza gravíssima. Já a lesão culposa não tem essa subdivisão. Lesão corporal é culposa e ponto final. Independentemente do resultado ocasionado. Imagine que o agressor culposamente atinge a vítima e ela fratura um braço. Lesão corporal culposa. Imagine que ele atinge uma outra vítima e essa outra vítima fratura os 2 braços e as 2 pernas. Lesão corporal, natureza culposa. Imagine que ele atinge uma outra vítima, e essa vítima perde as 2 pernas e os 2 braços. Lesão corporal de natureza culposa e ponto. Ok? Não há que graduarmos em leve, grave ou gravíssima lesão corporal culposa. Lesão corporal de natureza culposa é culposa e ponto final. Não tem essa de leve, grave ou gravíssima, ok? É lesão corporal e ponto final, tá? Olha só. Na lesão corporal culposa, não há gradação de culpa, independentemente da extensão da lesão causada. Também não há compensação de culpas, mas culpa recíproca, ok? Quando falamos também que não há compensação de culpas, significa o quê? Que no direito penal, uma conduta criminosa não se compensa com outra conduta criminosa. Significa que uma conduta criminosa não se compensa com outra conduta criminosa. Ou seja, determinada pessoa me agride e eu revido. Né? Vou revidar. Uma pessoa me agride e eu revido. Aí uma olha para a outra e fala,
Vamos compensar as nossas culpas, né? Vamos compensar, eu dei um soco em você, você deu um soco em mim? Não, não existe compensação de culpas no direito penal, ok? Não existe. O que existe é culpa recíproca, ok? Então, não há que se falar em compensação de condutas criminosas no direito penal, tá? Pessoal, ficamos aí então, fechamos a lesão corporal de natureza culposa. Já vimos as causas de diminuição de pena, não foi? Agora vamos ver as causas de aumento de pena. Então, olha só, aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 deste Código. Então, o artigo 121 deste Código, parágrafos 4º, parágrafo 6º, o que eles falam? Eles falam de crimes praticados contra determinadas pessoas. Olha só, vamos lá. Artigo 121, parágrafos 4º e 6º do nosso Código Penal, né? Olha só, artigo 121, né? Parágrafo 4º, aumento de pena. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão ou de ofício, ou se o agente deixa de prestar socorro à vítima sem que haja risco pessoal, ou se ele foge para evitar o flagrante, tá bom? Essas são situações de aumento de pena no homicídio culposo. Então, no homicídio culposo, que nós vamos trabalhar também como aumento de pena aqui na lesão corporal. Então, quando a lesão corporal for culposa, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é realizado por inobservância, o quê? Inobservância de regra técnica de profissão ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima ou foge para evitar o flagrante. Então, essas são as situações de aumento de pena para a lesão corporal de natureza culposa, aplicada também ao crime de homicídio. Ou ainda, sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra quem? Contra duas classes de pessoas. Contra menor de 14 ou maior de 60. Também, se a lesão corporal for praticada contra uma pessoa menor de 14 anos, é considerado criança, ou maior de 60, que é considerado idoso, também terá o quê? A sua pena aumentada. Essas são as situações autoexplicativas do parágrafo 4º do 121. Agora vamos ver qual é a outra situação, causa de aumento de pena, descrita no parágrafo 6º. Olha só, a pena é aumentada de 1/3 até a metade, se o crime for praticado por milícia privada, a pretexto que de prestar serviço de segurança, ou por grupos de extermínio, ok? Então, se a lesão corporal for praticada por milícia privada, como o próprio nome diz, é uma reunião de pessoas que agem paralelo ao Estado com a intenção, né, com a roupagem de prestar segurança a determinado bairro, a determinada região. Então, se a lesão corporal é praticada por milícia privada ou por grupos de extermínio, a pena será aumentada de 1/3, ok? Então, vamos lá. Vamos recapitular. Quando que teremos aumento de pena no crime de lesão corporal? Nas situações dos parágrafos 4º e 6º do Código Penal, artigo 121. Quais são essas situações, né? Nós temos a situação se a lesão corporal for culposa e se a lesão corporal for dolosa. Sendo a lesão corporal culposa, aumenta-se a pena de 1/3
Quando? Quando o crime for praticado por falta de habilitação, falta de observância, né? Perdão, foi realizado por falta de observância de regra técnica de profissão. Ou se o agente deixou de prestar imediato socorro à vítima, podendo fazê-lo, ok? Quando fala podendo fazê-lo, significa deixou de prestar imediato socorro à vítima sem risco pessoal. Porque imagine a seguinte situação. Imagine uma situação de um agente. Não vou nem trabalhar a hipótese do agente embriagado, ok? Vamos imaginar a situação de um agente desatento, né? Um motorista desatento que invade uma calçada e lesiona uma criança que estava brincando na calçada. A criança está ao chão, está viva, mas está lesionada. Há sangue, há choro, há desespero ali na região, no local onde aconteceu a agressão. As pessoas em volta já começam a quê? A se mover, a se movimentar contra o agressor, contra o motorista. Ou seja, se ele ali ficar, possivelmente ele também será agredido. Então ele evade do local. Ou ainda para evitar a prisão em flagrante, ok? Essa questão de evitar prisão em flagrante, a prisão em flagrante, evitar a prisão em flagrante, considera-se o quê? Um ato de defesa da vítima, ok? Um ato de defesa da vítima. Entendo que não seria considerado uma causa de aumento de pena, tá? Mas está ali na lei. Então, em se tratando e também é o seguinte, em se tratando de um crime culposo, não há que se falar, isso o professor Marciano pode explicar melhor para vocês, não há que se falar propriamente de uma prisão em flagrante. Há que, diante de um crime culposo, uma conduta culposa de lesão corporal, não há que se falar propriamente uma prisão em flagrante. Há que se falar em acompanhamento daquele agressor à delegacia para prestar os esclarecimentos e depois ele será liberado, porque a conduta dele é culposa, ok? Veja bem, eu não estou falando de agressor embriagado. Essa é outra situação, tá? Ou seja, então, havendo possibilidade de prestar socorro à vítima e o agressor não prestou, incide o aumento de pena. Se ele ficasse no local para prestar socorro, se o ato dele ficar no local para prestar socorro colocaria a vida dele, a integridade física dele em risco, aí não caracteriza, ok? Mas tudo não caracteriza o aumento. Mas tudo isso deve ser o quê? Comprovado em processo, tá? Então, na modalidade culposa, aumenta-se a pena em 1/3 da lesão corporal, se o agente poderia prestar socorro imediato à vítima sem risco pessoal e não o fez. Ou deixou de observar o quê? Normas técnicas de profissão, tá? Em se tratando da lesão corporal, o quê? Dolosa, em se tratando da lesão corporal dolosa, assim o aumento de pena quando essa lesão for praticada contra menores de 14 ou maiores de 60, ou ainda, conforme o parágrafo 6º, for praticado por milícia privada ou grupos de extermínio. Ok, galerinha? Essas são as situações de aumento de pena que estão dispostas lá no artigo 121 e que também são aplicáveis ao crime de lesão corporal aqui do nosso artigo, 129. Aqui vem falando, aplica-se, parágrafo 8º, aplica-se a lesão culposa, ou disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Ou seja, o que está disposto no parágrafo 5º, artigo 121? O perdão judicial. Sim, o perdão judicial, né? Em que consiste o perdão judicial? A quem ele é aplicado, né? Quando ele é aplicado? O perdão judicial, ele é exclusivo dos crimes culposos. Sim, o perdão judicial é de uso exclusivo para as condutas culposas. Então, o juiz
O juiz irá lançar mão do perdão judicial quando estiver diante de um homicídio culposo, quando estiver diante de uma lesão corporal culposa. Tá? Os danos, a extensão dos danos deste crime já forem suficientes para penalizar o agressor. E que os danos, as consequências deste crime para o agressor já sirvam como uma sanção penal, ok? Ou seja, é o clássico exemplo de um acidente de trânsito onde o pai conduzia o veículo e o filho morre. Ok? É o clássico exemplo, acidente de trânsito, onde o filho conduz o veículo e os pais morrem. Ok? Então, o perdão judicial, ele é aplicável naquelas situações em que, nas situações de crimes culposos, onde as consequências daquela conduta criminosa já são sobremaneira pesadas para o agressor, para o agente criminoso, ok? E ele conviver com as consequências dessa conduta já representa uma pena para ele. Representa, pessoal, uma pena de caráter perpétuo. Por quê? Porque pelo resto da vida ele vai levar sob seus ombros essa culpa. Ele vai carregar sob seus ombros essa situação, ok? Eu vivenciei isso na minha família. Nós tínhamos, parece uma coisa de novela, mas é pura verdade. Nós tínhamos um casamento marcado para o sábado de manhã. Então, um casamento marcado para o sábado de manhã, onde o irmão da noiva, meu primo, e outro primo meu, primo do irmão da noiva e da noiva, foram até a fazenda próximo da cidade para alguns afazeres, ok? Retornando da fazenda, os dois primos, o que conduzia o veículo, irmão da noiva, e o que estava no banco carona, primo da noiva. No retorno, voltando da fazenda, o motorista, irmão da noiva, perdeu o controle, capotou o carro. O primo, nosso primo que estava no banco carona, ele saiu pelo para-brisa, a caminhoneta passou por cima dele, ele morreu no local do acidente. Sim, o que estava conduzindo não sofreu nenhum tipo de lesão, nada, nenhum arranhão, enquanto o outro veio a óbito no local do acidente, na véspera do casamento da irmã. Então, ao invés de ter um casamento, teve um velório. As flores que foram reservadas para o casamento foram destinadas ao centro velatório. Então, nessa situação, olha toda a situação que envolveu esse motorista. Olha toda a situação que envolveu esse motorista. Esse exemplo, nós estamos diante de um homicídio culposo, ok? Então, é uma situação que aplicou-se o perdão judicial, porque eles eram primos, eles eram próximos, eles eram amigos. Então, o fardo sobre os ombros deste motorista, já é pela culpa da morte do primo, já é suficiente, não demanda a justiça ainda aplicar-lhe mais uma pena. E assim acontece nos crimes de lesão corporal. Imagine um acidente doméstico, né? A mãe está lá cozinhando, preparando o alimento, de repente vira rapidamente com uma água quente, não vê a criança, bate na criança e derruba aquela água quente sobre a criança. É um acidente doméstico, é uma lesão corporal de natureza culposa. Imagina a dor dessa mãe, né? Ao ver o seu filho sofrendo essas queimaduras, passando por um tratamento dolorido, por uma falta de cuidado dela. Então, não há necessidade do juiz aplicar o que é a pena de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a depender da queimadura que foi realizada na criança, né? Não há necessidade. O juiz pode muito bem aplicar o perdão judicial, mas para a aplicação do perdão judicial, há que se investigar se de fato a conduta foi
culposa, ok? Se de fato a conduta foi culposa, tá? Então, o perdão judicial não é aplicado indistintamente. Ele exige o quê? Exige, primeiro, que o crime seja culposo. Exige, segundo, que haja um grau de parentesco entre agressor e vítima, que haja um grau de proximidade entre agressor e vítima, ok? Se não houver isso, não haverá fundamentação para aplicação o quê? Do perdão judicial, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que não caracterizaria o perdão judicial. Imagine que o agressor esteja em viagem e na beira da estrada, na beira da rodovia, tem um policial militar lá solicitando o quê? Uma carona. Olha, me leva até ali que a viatura estragou, me leva até o próximo posto policial. Fala, beleza. Entre aqui. No trajeto, você se perde em uma curva, você não. O motorista se perde em uma curva, capota o veículo e este policial militar é o quê? Ele sofre várias lesões, várias fraturas. Nesta situação, não há que se falar em aplicação do perdão judicial. Por quê? Que relação de proximidade havia com esta pessoa que o agente deu carona? Não tinha relação de proximidade nenhuma, não tinha parentesco nenhum. O agressor vai sentir, nossa, lesionei, lógico, é um ser humano, vai se compadecer do outro que está ali todo lesionado, todo quebrado, todo machucado, não é? Mas isso não é justificativa, essa solidariedade não justifica o que é a aplicação do perdão judicial. Para aplicar o perdão judicial, as consequências do crime têm que ser sobremaneira amargas e pesadas para aquele que pratica, seja o homicídio, seja a lesão corporal. Por isso que fala-se em grau de parentesco, ou se não há um grau de parentesco, um grau de proximidade, de intimidade muito grande que justifique a aplicação do perdão judicial. E bora seguir, né, galerinha? A quem se aplica em quais situações nós já falamos, né? E qual a natureza jurídica do perdão judicial? É sentença absolutória? É sentença condenatória? Nenhuma e nem outra. É uma causa de extinção da punibilidade. É uma causa de extinção da punibilidade. Não é nem sentença absolutória, nem sentença condenatória sem pena, né? Ah, professor, é uma sentença penal condenatória, só que sem pena. Não. É uma sentença absolutória. Não. É uma causa extintiva de punibilidade. Ok? Já estamos aí nos encaminhando para o final, tá? Agora nós temos, pessoal, mais 3 artigos só, 3 parágrafos, perdão. Parágrafo 9º, parágrafo 10, parágrafo 11, que são parágrafos autoexplicativos, ok? Nós vamos fazer a leitura, mas vocês verão que eles são autoexplicativos, tá? Então, olha só. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. A que se refere esse parágrafo 9º, pessoal? Aqui nós estamos falando o quê? De lesão corporal com violência doméstica. Nós estamos falando de uma lesão corporal praticada com violência doméstica. Se é contra um desses agentes, caracteriza-se lesão corporal com violência doméstica, cuja pena é de 3 meses a 3 anos. Olha só, parágrafo 10. Nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º, se é situação de violência doméstica, aumenta-se a pena de 1/3. Então, todas as situações referidas nos parágrafos 1º ao 3º, se envolverem situação de violência doméstica, a pena será aumentada de 1/3. Então, nós temos aqui mais uma causa de aumento. Temos a causa de aumento lá do parágrafo 5º, não é isso? E a do parágrafo 10 agora, ok? Parágrafo
11. Na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência, mais uma causa de aumento, então, ok? Então, lesão corporal praticada contra a pessoa com deficiência, aumenta-se a pena de 1/3, sempre na situação do parágrafo 9º, que envolve violência doméstica. O último artigo vem falando que, se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, o 142, pessoal, é das Forças Armadas, né? E o 144 são os agentes de segurança pública, tá? Integrantes do sistema prisional e de Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Então, olha só, mais uma situação de causa de aumento que é apresentada aí a nós no artigo 129 do Código Penal, ok? Então, fechamos lesão corporal, artigo 129 do nosso Código Penal. Vamos agora responder umas questões para fecharmos o nosso conteúdo, para fecharmos a aula referente à lesão corporal. Ok? Vamos lá, galerinha. Me acompanhe. Deixa eu apagar a tela aqui. Olha só. 2015. Em relação ao resultado das lesões corporais, assinale a alternativa correta. Então, em relação ao resultado das lesões corporais, assinale a alternativa correta. Letra A, vamos analisar a letra A. Caracteriza uma lesão corporal grave a ocorrência de, por exemplo, debilidade permanente da função renal. Perdeu 1, fica 1. Incapacidade para o trabalho por 60 dias, a lei fala mais de 30. Presença de zona de tatuagem na face após disparo de arma de fogo a curta distância. Esse aqui, a deformidade, pessoal, não é grave, é gravíssima, tá? Tetraplegia e hemorragia aguda com choque hipovolêmico após trauma abdominal fechado? Não. Isso aqui também caracteriza o quê? Gravíssima. Então, não é a letra A. A letra A não retrata todas as situações de natureza grave. Retrata situações, primeira, de natureza grave e as demais de natureza gravíssima. Não é a letra A correta, tá? Letra B. A incapacidade caracteriza-se pela impossibilidade de execução ou mesmo inaptidão para realizar ocupações habituais, podendo ser total ou parcial. Porém, a caracterização do dano só encontra amparo no Código Penal, quando são afetadas as ocupações de natureza laborativa ou lucrativa. Não. Nós vimos que a incapacidade, né, para a execução das suas atividades, ela envolve o quê? Tanto as situações rotineiras domésticas, quanto o trabalho. Então, não é também a letra B a correta. Letra C. O corte forçado dos cabelos e pelos corporais configura uma lesão corporal leve, não importando a quantidade ou as consequências estéticas. Trata-se de posicionamento já pacificado na jurisprudência pátria? Errado. Não, não. Nós vamos analisar, sim, há de ser analisado caso a caso a quantidade e as consequências, o quê? Estéticas. Lembra que nós falamos, e se tratar de uma modelo fotográfica? Não, 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 não. Então, há sim de ser analisado cada caso concreto apresentado diante do juiz. Então, essa sentença também não está correta. A aceleração de parto tem como sujeito passivo a mulher grávida, caracterizando-se pela ocorrência do parto de maneira antecipada, provocada por uma lesão corporal, física ou psíquica. Não importando o fato de o feto nascer com vida ou não,
Errado! Claro que importa. Se o feto nasce com vida, aceleração de parto, lesão corporal, natureza grave. Se o feto nasce sem vida, não é aceleração de parto, é aborto, lesão corporal de natureza gravíssima. Não é a sentença correta, pessoal. Letra E. Só nos restou a letra E. Na caracterização de uma deformidade permanente, deve-se avaliar a presença ou não de um dano estético aparente, que gere repulsa em quem observa e atinja a autoestima da vítima, causando-lhe vergonha ou prejuízo à sua sociabilidade. Perfeito. Do ponto de vista penal, devem ser avaliados os aspectos objetivos da lesão. Localização, extensão, aspecto, cor, relação e desvios da normalidade anatômica. A sua comprovação implica no enquadramento legal de lesão corporal gravíssima. Perfeito, perfeito. Letra correta é a letra E, ok? Então, essa questão, a letra correta é a letra E, galerinha. Próxima questão, vamos lá. Mulher grávida de 32 semanas foi vítima de atropelamento, tendo entrado em seguida em trabalho de parto, ou seja, aceleração de parto. A criança nasceu prematura, teve desconforto respiratório, vindo a óbito por anoxia, falta de oxigênio, logo após o parto, vindo a óbito logo após o parto. É correto afirmar que tal lesão corporal foi? Tá. Antes de nós analisarmos as assertivas, vamos compreender o enunciado. Então, olha só, nós temos uma mulher com 32 semanas de gestação, que foi vítima de um atropelamento. Em razão do atropelamento, houve aceleração de parto. A criança nasceu viva. Logo após morreu. A criança nasceu viva. Se a criança nasceu viva, trata-se de aceleração de parto. Ok? Beleza. Vamos lá. Letra A. Trata-se de lesão corporal gravíssima, pois houve antecipação do parto com subsequente morte do concepto? Errada. A lesão corporal gravíssima não concebe nascimento vivo. Concebe apenas nascimento de feto morto e caracteriza-se como aborto e não antecipação de parto. Não é a letra A. Letra B. Não é possível caracterizar a relação nexo-causal entre o atropelamento e a morte do concepto com esses dados? Claro que é possível, sim. Nexo causal extremamente presente e visível, ok? Não é a questão correta. C. Lesão grave, pois houve aborto? Errada. Quando existe aborto é gravíssima, tá? Lesão grave, pois houve aceleração de parto? Beleza, é essa a questão. É essa a resposta. Houve o quê? Aceleração de parto. A criança nasceu viva. Então, estou diante de uma lesão corporal de natureza grave. E, gravíssima, pois houve aceleração de parto? Errada. Gravíssima consiste em aborto, tá? Aceleração de parto é lesão corporal de natureza grave, tá? Pessoal, fechamos então a nossa aula, agora por completo, conteúdo finalizado, questões analisadas e respondidas. Fechamos então, vencemos mais um conteúdo denominado lesão corporal, artigo 129 do nosso Código Penal, ok? E a mensagem que eu deixo para vocês, além da minha mensagem de agradecimento, muito obrigado por ter ficado aí até o finalzinho de todos esses blocos de aula. Espero ter contribuído um pouquinho
para os seus estudos. Estou aqui à disposição de vocês. Façam a gentileza de avaliar a nossa aula, ok? O seu feedback, o seu retorno é muito importante aqui para nós. É muito importante para que continuemos em busca de excelência para você. O meu objetivo aqui é trazer excelência, tá? Nos conteúdos que são apresentados a você. Então, em busca desse objetivo, eu quero saber como estou chegando até você. Estou alcançando você? As aulas estão boas, não estão boas? Em que precisa ser melhorada? Então, dá o seu feedback, entre em contato, que eu estou aqui pronta para responder todos os e-mails que vocês enviarem. E para me despedir da aula de hoje, eu deixo essa mensagem aqui. Olha só. Algum dia direi, não foi fácil, mas consegui. Amém! Amém, 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 1000 vezes, né? Um dia, então, você dirá, não foi fácil, mas eu consegui. Vitorioso sou. Ok? Sucesso sempre para você, bons estudos e até a próxima aula. Tchau! E claque!